Pô, vai tudo. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, que nós estamos iniciando mais uma vez aqui, Lar Santo Lar. É com muita alegria que nós começamos aqui mais um... Qual é esse programa, amor? Mais ou menos, sabe dizer? O sexto, o sétimo? Nossa, não faço ideia. Não tem ideia, não, acho que é o sexto já, né, Isabela? Já estamos aí mais ou menos no nosso sétimo programa. E estamos aqui iniciando, né, mais um diálogo aqui com um casal muito abençoado que eu vou estar apresentando para vocês. Meu nome é Silas Medeiros Barbosa, para quem não me conhece ainda. Sou casado com a minha belíssima esposa, que está aqui do meu lado. Ela que sempre faz uma cara de brava quando eu tô falando, depois ela solta um sorriso lindo, né? Ela vai se apresentar aqui para nós agora com essa alegria que ela tem, que sempre me contagia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Lar Santo Lar. Eu sou a Aline Borges Oriente Barbosa agora, né? E à espera aqui da Isabela, nossa quarta filha. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a importância de cuidar do nosso matrimônio, para que não haja ali um distanciamento, um esfriamento e uma possível separação ou divórcio. E também falar sobre a possibilidade da restauração, como a fé, o amor e a esperança pode restaurar todas as coisas, até mesmo aquilo que parece ser impossível. E para mais este programa, nós temos aqui um casal muito abençoado, que tem um testemunho muito belo, que vai estar falando aqui para nós, para que realmente a gente possa aprender com eles, entender também, né? Que o testemunho deles seja assim para nos mostrar que na presença de Deus tudo é possível, né? Nós estamos aqui com o Hugo, com a Natália, eles vão estar se apresentando a nós aqui e já vão dar entrada um pouco no testemunho, e à medida que a gente for falando, a gente já vai partilhando, vai conversando. Então podem ficar à vontade, sintam-se em casa aqui no nosso podcast. Olá, boa noite Aline, boa noite Silas. Meu nome é Natália, sou casada com o Hugo Leonardo há 10 anos. Temos o João Pedro e a Maria Teresa, nossos dois pequenos, que não são tão pequenos mais. E viemos aqui contar um pouquinho para vocês do nosso testemunho, dizer um pouquinho, né, do que aconteceu com a nossa história e que das feridas, né, foram curadas. E hoje parece que tá nascendo uma missão aí, né, amor? Falar um pouquinho, né? Veremos. Bem, meu nome é Hugo, sou casado com essa linda jovem senhora Natália. Temos 2 filhos, o João Pedro e a Maria Teresa. E estamos aí, né? Nessa missão. Fácil nunca foi, né? Não. Mas com Deus a gente consegue. É isso aí. Qual que é a idade dos filhos de vocês? O João Pedro tem 8 e a Maria Teresa tem 10. E tem quanto tempo já que vocês caminham, né, na igreja em si, nessa luta de conversão diária? E aí, amor? Ó, assim, graças ao nosso bom Deus, eu fui criado dentro da igreja, né? Minha avó, por parte de pai, sempre literalmente nos obrigava aí. Nós somos 7 netos, e os 7 tinham que ir à missa, tinham que fazer catequese, tinham que crismar. Depois disso, vocês faziam o que vocês querem. Mas antes, todos. Então, desde a minha infância, já venho não tão firme, mas Caminhando, sempre né? na igreja. E graças a Deus por isso, porque eu sempre rezei para ter um marido temente a Deus. Era meu primeiro quesito ali quando eu fiz minha cartinha para Jesus, né, pedindo um esposo, eu pedi que ele fosse muito temente a Deus. Eu venho de um lar o católico do IBGE, né? Meus pais iam de vez em quando, nós também, mas minha madrinha de crisma, eu devia ter uns 17 anos, resolveu nos levar para a igreja, tanto eu quanto a minha irmã. E aí a gente veio trabalhando isso. Mas era aquela católica morna, sabe? Não sabia o que queria, né, amor? Ainda escutavam as músicas ainda do mundo. Aí resolvia, de vez em quando o marido brigava. E depois que a gente casou, ainda tinha algumas questões. E aí era onde vinham as desavenças, É porque bastante. eu penso assim, né? O mundo
já te oferece muita coisa que não presta, né? Então, se eu chego na sua casa e tá passando certas músicas que eu não gosto, eu tô lá porque eu quero. Então, ou eu vou embora ou eu sou obrigado a ficar. Bom, agora, dentro da sua casa, esse tipo de música. Então, às vezes, uma das nossas brigas eram essas, por exemplo. E quando vocês casaram, pelo que vocês estão relatando, ainda não tinha ali aquela firmeza dentro da igreja ou não? Como que foi Não, mais aí ou menos? quando veio o casamento, sim. Que aí o Hugo, missa, sempre. Vamos, né, pros grupos, vamos participar. A gente ainda tinha o Ser de Deus, tinha os grupos de amigos. Fizemos o Ágape também, né, amor? Junto com a Tainara e o A gente Silvano. foi ministro da Eucaristia. Fomos ministros da Eucaristia. Só que assim, era muita desavença. Por quê? Por que que eu tenho que ir à missa todo domingo? E ele falava, amor, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Era mais do seu lado a desavença, então. Né? Muito. Porque às vezes eu tava cansada, eu não queria. E assim, eu não via importância. Não era aquela conversão diária mesmo. Não. Era aquela obrigação, né? Isso. Totalmente diferente dos 4 anos de agora, né, meu bem? Era bem Graças a diferente. Só que ele sempre continuava. A gente precisa ir. É preciso. E ele continuou. Fervorosamente, ele sempre chamava e falava, a gente precisa ir. Teve vezes de eu falar pra ele, vai você e os meninos, eu fico, não tem problema. Ele, não, você vai sim. E aí eu ia com ele. E aí a gente veio na caminhada, né, juntos, claro. Eu tinha, meu esposo, né, tinha que estar juntos. Servimos do Ser de Deus, fomos pro Ágape, né, fizemos, participamos. Servimos também, né, depois que a gente fez, acho que a gente serviu umas 2 vezes. Isso. Porém, depois do Ágape veio a pandemia. E aí, nessa época, a coisa desandou total. Vocês já tinham filhos? Já, o João devia estar com uns 2 para 3 e a Maria Teresa de 3 para 4. Eles são 1 ano e 6 meses de diferença. E aí veio a pandemia, as desavenças em 2020 foram muito sérias. A gente, a ponto de eu falar, não quero mais, várias vezes, desde o início de 2020. E aí as brigas eram tão feias. Foi 2020, né, amor? Eu acho que foi, pra não ficar perdida. Foi. E aí eram brigas muito... E perto das crianças. Então aquilo me incomodava bastante, incomodava ele também. E foi quando eu comecei a falar pra ele, vai você e os meninos, eu não quero mais. Pode seguir sua vida com os meninos, eu não quero mais. E aí de tanto eu falar, eu não quero mais, aquilo ali virou uma coisa tão feia que abrimos brecha. Abrimos uma brecha muito grande. E quando a gente abre brechas, o diabo entra. E aí ele entrou e a coisa aconteceu. Então, eu saí de casa. E aí eu falei pra ele, eu não quero mais, realmente. Deixei um dia ele chorando, sentado no sofá, no final de 2020. Pensa que tenso. Pra 2021. Fecha, os meninos puxando as mala. malinhas de cada um. Aí a porta fecha. Os meninos ficaram. Não, foi Não, comigo. Ah, foram? Eu arrumei ela as malas. saiu e os dois atrás. Você foi pra onde? Pra casa da minha mãe. Nossa. E isso, no final de 2020, a gente tinha ido pra um ano novo, em Caldas Novas, né? Isso. E de tanto eu falar, quando foi no final do ano, lá em Caldas Novas, minha mãe, minha irmã e minha tia me fecharam no quarto e perguntou o que tá acontecendo. E aí eu falei, eu estou me separando, eu não dou conta mais. E aí todo mundo chorou, todo mundo ficou muito ruim, foi a pior viagem das nossas vidas, de todos. E meu pai ainda descobre que estava com Covid, saturação 84. Ainda sobra pra mim E trazer. ele que teve que trazer meu pai. Nossa. Foi. Viemos os 4, eu, ele, meu pai e minha mãe, mudos no carro, ninguém dava um pio. E assim, é uma das... Tirando a cena dele chorando, é uma das cenas mais difíceis pra mim hoje, né? Sabendo da real situação. Porque meu pai com Covid, muito ruim. Minha mãe também positivou pra poder internar com ele. Eu também estava positiva pra Covid, ele não estava. E assim, a única coisa que eu queria era um abraço, um cuidado. Mas o meu orgulho e meu ego tava muito alto. Tava muito alto. Eu não pedi pra ele esse cuidado. E ele cuida muito bem. E aí ficamos distanciados. Pela própria Covid, primeiro, Isso. né? Primeiro foi a questão do Covid mesmo, que a gente precisou ficar isolado. Então, quem deu positivo ficou na casa da minha mãe, meus pais internados, e ele ficou na nossa Porque casa. todos que estavam lá, nós fomos com a Minha família da parte dela, e aí fomos, se eu não me engano, 3 ou 4 carros, não sei. Foi 3.
3 carros e aí 90% pegou. Isso. Positivo. Nossa. E aí esses 90% ficaram na casa dos pais dela. Isso. Meu E sogro, ele minha ficou na nossa casa. E aí, quando foi pra voltar, eu ainda fui pra casa. E aí eu conversei com ele e falei, eu preciso de um tempo. Isso já era janeiro de 2021. Falei, agora não dá mais, não dou conta. E aí ele ficou em casa, sozinho. Era um final de semana, né, meu bem? Foi. E aí eu falei, estou saindo. Aí com as crianças, né, saí de mala e tudo. E fui pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, do meu pai, fui muito bem acolhida. Como se diz minha mãe, se fosse hoje, ela não aceitaria, que ela sabe da importância, porque hoje ela também é uma pessoa que procura uma conversão diária. Inclusive, eles estão agora lá na Assunção com os nossos filhos, né, amor? Então, hoje eles também procuram essa conversão diária, mas na época tava todo mundo assim, todo mundo desnorteado, né? Ainda não tínhamos esse entendimento todo. E então eu fiquei na casa deles e o Hugo ficou na nossa casa. Por muitas vezes ele me procurou durante alguns 15 dias. Vamos conversar, vamos sair. Eu falava, não, eu quero um tempo. Tempo. E aí ele falou, não, para casamento não tem tempo. A gente precisa sair, conversar e se resolver. E aí a gente saiu, fomos num restaurante. E lá no restaurante eu falei, eu não quero mais. Acabou. E aí foi tenso, foi difícil. Eu consigo lembrar do rosto dele e não é bom isso. Hoje já tá perdoado, né? Já confessei, já tá curado. Mas ainda dói, né? Não tem como, né? Quando mexe na ferida ainda dói um pouquinho. Mas aí eu decidi, né? Não, ele não decidiu. E eu fui embora pra casa. E depois que eu fui embora pra casa dos meus pais, depois desse dia, nunca mais ele me procurou. E eu falo pra ele que é uma das coisas que eu mais admiro nele. Não só ele ser temente a Deus, mas o respeito que ele teve. E ele pediu pra todos os nossos amigos, não procurem ela mais. E eu sei que todos ficaram rezando, todos ficaram em oração. Porque hoje, assim, ó, né? eu conheço, né? A peça rara. E assim, uma mulher, quando tá com raiva, meu amigo, a hora que... Véi, se não é nada meu, o que você tá me ligando? Eu sabia o que ela ia fazer. Então, outra coisa que eu também não gostava era falar mal. Porque eu penso assim, ó, quando acontece alguma coisa, não é só um. Uhum. É uma via de mão dupla. Isso Então, é muito importante, né? Esse meio a reconhecer meio. que existe Isso. uma parcela de erro de ambos. Isso não tem como. E aí, o que eu falo? Não fala mal. E principalmente do lado da minha família, né? Porque se eu ainda tinha um sonho de voltar, eu não queria que, por exemplo, um dia ela escutasse alguma coisa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Então, eu falo, não é que eu tenho que ter a aprovação deles, mas, ué, como é que vai ficar? Que clima ruim não vai ficar se ela escuta algo que... ela não tem culpa sozinha. É lógico que meus pais, meu irmão, ia ficar do meu lado, assim como os pais dela também ficaram do lado dela. Independente se eu tô certo ou errado, isso ia acontecer. Agora, não precisa falar mal, não precisa ligar, porque não adianta. E na pandemia, né, foi curioso que, na verdade, o número de divórcios aumentou muito durante a pandemia, né? A gente viu um movimento ali muito grande, né, da quantidade de separações de divórcios que tiveram. O que vocês acreditam que levou a isso, né? A esse distanciamento, a essas discussões? O que faltou ali, né? O que faltava no relacionamento de vocês que levou a isso e que se agravou tanto na pandemia? O que vocês acreditam que a pandemia intensificou? Eu acho, não, eu tenho certeza, o diálogo. Tem algo a gente participou do Ágape, igual ela falou, e eles colocam lá como uma tarefinha de casa uma vez na semana. Você escolhe o dia. Vocês vão se trancar no quarto, vão rezar Tem o passo a passo. e vamos conversar. O que tá acontecendo? Por que você tá desse jeito? Porque eu brinco assim, né? Principalmente nós homens. A gente não adivinha, não. Se vocês não chegar e falar assim, mas tem que ser na cara, ó. Ó, é pra você fazer isso. A gente não sabe, a gente não faz. Vocês falam que fazem 2, 3 coisas, a gente custa fazer uma. Então, se não chegar na gente e falar, ó, tá acontecendo isso, eu não quero que faz assim. Faz assim. Mas aí eu falo também, não dá só o problema, ajuda na solução.
Porque não adianta, só apontar o erro é muito fácil, beleza, mas o que você quer que eu faça para que não aconteça isso? Mas eu acho que não só o diálogo. Dentro do nosso casamento, e creio que dentro de outros também, é a falta de Deus. E quando a gente tirou Deus do centro, e eu troquei de cadeira, e ele trocou de cadeira, tava tudo vazio. Então eu saí do meu papel de esposa, de mãe, ele saiu do papel dele de esposo, né, e de pai, e Jesus também foi tirado porque nós mesmos tiramos. Quando ele fala em relação até os 50%, né, da culpa ali, é 50%, 50-50. Mas pra mim, e o que aconteceu, né, do processo comigo, durante o tempo que eu estava fora, né, durante o tempo que eu saí de casa, foi a falta de Deus. E a pandemia também trouxe muito isso. As pessoas acabaram ficando tão sem fé, né, porque, nossa, uma pandemia E muita dessa, gente e aí, morreu, né? e muita gente morrendo. Então, eu creio que foi a falta de fé, a falta de Deus, de todo mundo ajoelhar e esperar, que foi o que o meu esposo fez. Quando eu estive fora de casa, eu estava na casa da minha mãe e ele me respeitou nesse tempo, ele ajoelhou. E ele rezou. Eu sei que ele rezou, porque eu sei que ele fez novena, sei que... Fiquei sabendo depois, né? E não sozinho. É mais um monte de pessoas aí, de amigos. E eu agradeço a todos os amigos que rezaram por nós. Mesmo os Isso é amigos, verdade. até pessoas que a gente nem conhecia, mas que estavam rezando por nós. Porque eu falo que para passar isso aí, igual a gente vê, né? O povo suicida, o povo tira a vida. Eu vou te falar, não é fácil. O bom é porque eu tinha Deus e minha família. Ou tinha dia que minha mãe ligava, passava meia hora, meu pai ligava, passava meia hora, meu irmão ligava, Porque meus ele ficou primos iam sozinho. ligando. E assim, é uma loucura. Pra mim, o pior dia que tinha era um domingo. Domingo à tarde, pra mim. E olha que eu tinha muita coisa pra fazer. Porque assim, ó, eu jogava futebol, jogava futevôlei. E assim, pra não ficar pensando, eu ocupava a minha mente praticando esporte. Eu gosto muito de esporte. E aí eu fui e teve um dia que eu escutei assim, papai. Ou eu levantei do sofá, ou não tinha ninguém comigo lá em casa. Fui no quarto do João, não era o João. Fui no quarto da mãe, não era a Maria. Caraca, eu falei, velho, vou ficar louco. Aí eu peguei meus treinos e falei, vou jogar aqui. Porque ele ficou no apartamento. Porque a pessoa sozinho, surta. A Fica pessoa com as lembranças todas lá, né? fica, o tempo todo. Fica. Hoje eu falei pro cara, eu falei, velho, se você não... apega em Deus, aí, se você for chorar, vai lá no pé da cruz, lá, ó. Chora lá, chora no lugar certo. Se você sangrar no lugar errado, você tá enrolado. Foi quanto tempo que vocês ficaram? Um ano. Um ano. 365 dias. E você ficou em certinho. casa. Em casa. Isso. É. Não E é é tão fácil. estranho que eu também nunca tive coragem de levar mulher pra dentro de casa. Nunca. Eu falei, velho, que eu... Meus filhos vêm aqui Uhum. mas nunca. E enquanto a gente, né, ficou separado, eu saí. E ele via os posts, né? Acho que enviavam pra ele, ou as pessoas É também outra coisa viam, que eu também falei pro povo, ó, para de me marcar nas que as coisas. pessoas marcavam, Porque, mandava assim, ó, pra ele. É o que eu tô te falando. Se tem gente que quer realmente te ajudar. ajudar, te acolher. Mas a maioria, filho, é só plantar a discórdia lá, filho. Não quer. E mais tinham nada. muitas, né, pessoas. E tem gente que acha também que o ajudar é incentivar a vingança, né? Hum, Tipo assim, olha aqui, ela tá saindo, ó, você tem que sair também. Você tem que aproveitar, né? E tem gente que acha que Segue tá a ajudando vida. fazendo isso, né? Isso. E pelo contrário, né? Uhum. Eu acho que os que mais ajudou foi quem rezou, né? É. com Os que certeza, estavam não tem ajudando dúvida. ele. Quantas vezes você era na Sagrada que você ia, né? Era sexta-feira à noite. Todas as sextas-feiras ele ia na Porque eu missa. jogava até às 9, eu tomava um banho e falei, eu tenho a missa 10 horas. Aí eu saí. Tanto que quando a gente voltou, foi o primeiro lugar que nós fomos. A primeira missa foi lá às 10 horas, na sexta-feira. E o interessante é que, normalmente, as mulheres é que trazem o marido para conversão, né? Então, assim, a decisão do divórcio, em geral, em maioria, partem dos homens, né? É verdade. E as mulheres, normalmente, que são mais de oração, mais da Isso. conversão, né? E eu sei que já existem estudos que falam que quando o homem é temente a Deus e o homem é um homem de oração, a chance da conversão da família e dos filhos, ela muito é maior. muito maior É de do que quando é 90%. mulher.
90%, Eu, né? eu faço parte de um grupo que chama Carpinteiros, né? Inclusive lá na Sagrada Família. E aí a gente leva isso muito ao pé da letra. Porque é bacana ver a mulher lá dando força e tal, mas parece que quando é o homem É que ele diferente. encabeça as coisas, ou não tem jeito, você vai. Ah, papai, eu não quero. Você vai. Pronto. Às vezes no começo é muito difícil. Ah, papai, vou ficar lá 1h30, 2 horas, aí começa. Pai, tá acabando? Tá acabando. Aí eu aprendi um negócio. Eu falei, ó, quanto mais quietinho você ficar, mais rápido termina. Teu marido e suas didáticas, ótimo. E aí, coincidência? Funcionou. Não, tá funcionando, entendeu? Mas graças a Deus, hoje eu consigo escutar meu filho e minha filha chegar e falar assim, eu tenho missa diária e o senhor não tem. Sim. Isso aí pra mim, filho, ó, não seja mais nada. Porque o homem, ele é o sacerdote do lar, né? Então, essa é a função, É uma na verdade, do responsabilidade. homem e não da mulher, né? Nós somos auxiliar, mas ele é o sacerdote do lar, Justamente. né? Quanto isso é importante, né? É E verdade. como que foi a virada para você, Natália? Qual que foi essa virada da volta? Então, e aí depois, né, de muita farra ali, um ano que não desejo pra ninguém, eu tava na casa, meus pais mudaram de casa, a gente fez uma mudança, Deus levou a gente pra um lugar muito menor, muito mais, uma casa, era uma casa, porque onde meus pais moravam era um condomínio, então era muito bom, meus filhos brincavam muito na rua ali, né, na calçada, então era uma casa legal. espaço, né? Um espaço. Quando a gente foi pra esse Tinha lugar, o conforto, né? era bem mais difícil, não cabia a gente lá dentro da casa, então era muito apertadinho. Só que eu fiquei num quarto sozinha e os meninos ficaram num quarto em frente ao meu. E eu fiquei com a Bíblia dele, com a Bíblia do meu esposo. Pois é, eu nunca vi isso. Vai embora, eu levo minha Bíblia embora. Bem Levei pessoal boa. ainda, né? Não era nem um Não, bem e comum. eu guardo um monte de coisa, Ele moço. guarda de anos. E aí Deus me incomodou, e aí ela ficava sempre num altar, não era um altar, era um lugar onde eu guardava os livros. E aí nessa mudança eu achei a Bíblia, que né, Deus sabe do que faz. E nem com meus pais eu tava indo à missa. Às vezes meus pais falavam, vamos Natália, vamos levar os O que eu meninos. exigia dela era que os meninos fossem. E eu não ia. Uhum. E ele levava os meninos, quando tava com ele levava sempre pra missa. E eu não estava indo. E aí eu achei, encontrei a Bíblia, vi ela lá, abri. Eu não lembro qual passagem que eu abri, mas eu abri onde tinha um textinho, uma carta que nós tínhamos feito para Jesus, que é feito no ágape, né? Uma dinâmica que eles fazem como se ele tivesse morrido, não era? E ao contrário também, né? E aí eu vi o que eu escrevi na carta. E quando eu li a dele, li a minha, eu falei, que eu aprontei da minha vida? Sabe quando você tem um Cai a clique? ficha ali, né? O que Isso. tá acontecendo? Aí eu parei, eu falei, o que eu fiz? Não tô me Falei, onde eu reconhecendo, tava? né? Isso, eu não me reconhecia mais. E todas as pessoas que estavam por perto falavam, Natália, não é você. Minhas amigas que trabalhavam comigo, quantas vezes, né? Tinham 2 pessoas que eram muito próximas, a Raquel e a Giovana. Elas falavam, vai embora pra sua casa. Volta com seu marido. E eu falava, não, eu tô ótima. Tá maravilhoso. E aí eu peguei a Bíblia, li ali, folheei e tudo mais. E aí nesse dia eu fui pra missa. A gente foi até com tênis igual, eu e os meninos, lembra? E eu mandei foto pra ele. Claro que a mulher tem as táticas, né? Falei, já vou mandar uma fotinha. Já Olha tinha só, despertado estamos- alguma coisa, né? E aí no outro dia eu voltei pra trabalhar. E ela manda aquele textão e fala assim, eu vou esperar virar filme, depois eu Gente, vejo. tinha vezes que eu mandava textão pra ele, morrendo de raiva, não, brigando. Aí ele virava e imagina. escrevia assim pra mim, ok. Eu falava, não é possível. Gente, era desse jeito. Mas se não fosse assim, tinha virado muito pior. Então que que eu o vou Hugo, ele falar? era Se ela muito já sábio. Ele sempre derramou foi, tudo. né? Ele sempre foi nessa parte muito sábio. Quando eu estava ali num momento muito difícil, porque ele sabia. Certeza que ele entendia o que estava acontecendo ali, esse Ele sabia que surto. aquela não era a sua verdade, né? Isso, Que não era a sua Que essência. não era a minha essência. Não, e Certeza. minha mãe sempre falava, minha mãe falava assim, ó, não preocupa não, continua falando com Deus que um dia vai dar certo. E um dia ela falou pra mim, o que aconteceu? Eu fui deixar os meninos com eles pra poder ir trabalhar. Meu sogro e minha sogra ainda ficavam com eles. Ela, o que aconteceu? Eu falei, não sei. E aí ela virou e falou assim, eu sei, é testemunho. Vocês ainda vão dar muito testemunho pra casais. Eu lembro até hoje, foi lá na Praça do Jacaré, em frente à igreja, a Santa Paulina. Eu, não sei se é isso não. Ela, você é psicóloga, você sabe. E aí eu entrei no carro e fui embora, né? Hoje eu sei o que é.
Mas quando eu vi a Bíblia, e aí no outro dia eu fui trabalhar. E quando eu cheguei no meu serviço, eu fui mandada embora. E quando eu fui mandada embora, aos prantos dentro do carro, eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? E agora? Pra quem que eu liguei? Pra ele. Falei, me ajuda, não sei o quê, chorando. Você, eu trabalhando em plena, tipo assim, 3 horas da tarde, onde você tá? Eu falei, uai, Onde, tô né? trabalhando. E aí eu falei tô assim... aqui, esperando aqui. Eu falei, me esperando Não, aqui. eu tava chorando. E aí eu falei assim pra ele, eu preciso conversar, eu preciso de ajuda. Ele, calma, onde você tá? Aí eu falei, tô passando perto do apartamento. Eu falei, eu tô passando perto do seu apartamento. Ele falou, fica aí que eu tô chegando. Eu acho que demorou uns 5 minutos. Foi muito rápido. E aí a gente conversou muito dentro do apartamento, mas assim, tudo sobre mim. Mas longe, Longe. eu sentei de um lado. E eu Véi, todo mundo pergunta, e os flashbacks? Eu nunca tive. nunca teve. Mas eu acho que pela questão do respeito mesmo. Nunca teve. E que é uma coisa que é admirável, né? E eu sentei lá do outro lado pra evitar qualquer dano. E aí eu conversava com ele, falava o que eu vou fazer, como que eu vou falar com os meus pais, porque eu tava ajudando meus pais. Meus pais também estavam passando uma situação muito difícil, minha mãe com uma depressão profunda, meu pai tinha muito medo dela fazer alguma coisa, e querendo ou não, quem ajudou, hoje meu pai fala. Meu pai, né, até conversa muito com o Gui e fala assim, eu te peço desculpas, né, pela separação e pra gente ter acolhido, mas hoje eu te agradeço. Porque se não fosse o João e a Maria, e eu e minha esposa tinha acontecido alguma coisa. Porque meus pais tiveram um ano muito difícil pra eles. E aí Então a gente não sabe, né, o que Deus faz, né? Permite, ele nunca escreve assim, o que ele... certo por que linhas Deus tortas, sempre tira um bem de certo? tudo, né? Isso, não tem Ele não como. escreve as coisas ali muito certinhas. Deus tem o jeitinho dele de organizar as coisas. E aí eu chorando, conversando com ele, falava, o que eu vou fazer? Eu tô sem trabalho, sem emprego. Ele, calma. Eu falei, como que eu vou contar pra minha mãe? E ele contando. E aí contei, falei. Aí na hora de ir embora, eu lembro que eu mandei isso pra ele. Até hoje eu tenho essas mensagens. Eu falei assim pra ele, você ainda é meu porto seguro. E fui embora. Aí ele achou bom, né? Eu vi, Ele ficou confuso, né? Nossa, Falou, aí, ó, como bati assim? o pé, fi. Sai de casa e agora tá Bati o mandando pé, isso. não é assim não é fácil não. Pois é, ué, vamos, gera uma confusão muito grande, né? Falei, mulher complicada, né? Complicado e perfeitinha. E aí eu cheguei na casa dos meus pais. Não contei pra minha mãe, nem pro meu pai, pra ninguém, na verdade. Do emprego. Do emprego e nem de nada. Não, do emprego eu contei, eu não contei que tinha encontrado com o Hugo. Porque assim, minha mãe ficou, querendo ou não, ela ficou com muita raiva. Minha mãe ficou muito chateada, meu pai também. Pela forma como tudo aconteceu, só que eles ficaram do meu lado, né? Porque eu sou a filha deles. Mas hoje eles entendem mais, hoje eles são mais do lado do Hugo do que do meu. Não, brincadeira. É do mesmo jeito, eles amam todos. Mas aí eu cheguei, contei do trabalho e tal. E minha mãe, não, calma, vai dar certo. Você vai arrumar um outro emprego. Vamos então pra empresa trabalhar comigo. Porque meus pais têm uma empresa, né? De comunicação visual. Eu falei, tudo bem, eu vou pra lá. E comecei a trabalhar com a minha mãe. E isso eu e ele conversando. Então eu mandava foto dos meninos. Eu mandava foto dos meninos dormindo comigo. Eu viajei e ela me mandando foto. Foi, claro, né? Eu sou... Mas aí eu voltei a ir pra missa. Voltei a conversar com Deus. E fui deixando as coisas acontecer. Aí chegou, acho que um final de semana, meus pais queriam ir pra Perinópolis e queriam levar os meninos. Por quê? Só Jesus explica essa decisão deles. E eu falei, tá bom. Feriado, né? Não era não. Do nada, né? Do nada. Eu falei, eu vou ficar porque eu preciso cuidar da empresa. Acho. Era. E aí eu contei pra ele. Aí a gente resolveu almoçar juntos um dia. Fomos almoçar lá no Líbanos. Hoje é nosso restaurante preferido. E aí a gente decidiu. A gente ficou em oração ainda, rezamos. Foi quase que um namoro de novo. Mas aí rezamos e a gente falou, a gente precisa restaurar nossa família. E nisso, o divórcio tinha acontecido. Eu Nós nunca vi um assinamos. divórcio tão rápido. A na minha irmã vida. é advogada, né? E ela que foi, mesmo chorando, não querendo, ela quem fez o nosso divórcio. E foi o divórcio mais rápido que ela já viu. E aí assinamos, né? Tava de papel ali, o contrato. E, enfim, tinha verbação de divórcio e tudo. Quando a gente conversou, a gente falou, estamos preparados? Colocamos várias questões, né? O que era inadmissível para mim, o que era inadmissível para ele. Nos organizamos e decidimos, vamos voltar. Eu falei, só que tem uma questão. Tem minha mãe e meu pai. Eles precisam aceitar. Aí ele falou, não, calma, vamos devagar, vai rezando. E ele sempre, tudo que eu falo com o Hugo, ele fala, coloca na presença do Espírito Santo. Ele que me ensinou isso. E ele sempre falava.
E aí meus pais viajaram, a gente passou um final de semana parecendo 2 namorados, andando de mãozinha dada, saindo. E acho que tava bem perto do nosso aniversário de casamento, que era em fevereiro. E então meus pais depois cheguei em casa, não contei nada pra eles, ainda quieta. Porque a gente nem sabia ainda. E ela perguntando, tipo assim, quando que podia voltar? Eu falei, não, calma aí, riu aí. Deu pondo pressão. O negócio não é assim não, né? Não é bagunçado, não. E aí um dia a gente conversando, eu coloquei na presença do Espírito, eu tinha saído na empresa, acho que fui fazer alguma coisa na rua e falei pro senhor, eu falei, senhor, se for realmente tão da tua vontade que a gente restaure nossa família, que a gente volte, a primeira pessoa que o senhor vai aquebrantar o coração é da minha mãe. Gente, ele é muito rápido, ele é muito certeiro. Eu pus o pé na empresa, minha mãe olhou no meu olho e falou, você voltou com o Hugo? Eu voltei. Ela, então vai embora agora, arruma suas coisas e vai embora pra sua casa. Você não deu conta nem de omitir nada, né? Você já porque- tava tão assim... Aí ela não muito precisou certeiro. falar, não, a mãe dela. Mãe, né? Mas mãe também. Mãe Mãe, sabe. é mãe, Mãe né? é Mãe mãe. sabe de todas as coisas. Eu falava pra minha mãe que eu queria ser mãe pra eu entender esse pacto que ela tinha com Jesus ali, ó, dessa conversa, pra poder entender o quanto Jesus contava as coisas pra ela. E realmente o Espírito Santo agiu assim, de forma certeira. E ela falou, ela arrumou minhas coisas, ela, vambora, bota na caixa, ligou pro Hugo quase, falou, vem buscar essa menina, que esses Não meninos, aguento esses mais. trem. Você acha que é fácil? Busca suas coisas aqui. Eu falo, você acha que é fácil? E aí ele me buscou os meninos, buscou tudo, voltamos pra nossa casa. Mas desde que a gente voltou, acho que nosso maior comprometimento, né, amor, era voltar pra fazer dar certo. Sabendo que Daqui o casamento, pra trás não existe isso, mais. o passado, daqui o que pra aconteceu frente. nesse ano, acabou. Aconteceu e ficou. Era daqui pra frente. Vai E ter foi uma briga? coisa- Lógico. Agora, se Né? toda vez que for brigar, for pra jogar na cara, Isso. Uhum. E Tá não melhor tirar não Deus voltar. do lugar dele. E a gente falou, a gente vai mudar tudo. Tem que ser radical mesmo. A gente quer ter Deus no centro, a gente quer que ele cuide do nosso casamento, da nossa família. E aí a conversão foi muito diferente. Nossa, aconteceu, né, meu bem? E aí os grupos, né, os grupos, as comunidades, aí eu fui pra comunidade magnífica, porque comecei a participar. até suas amizades interferem. Interfere muito. Quanto tempo faz que vocês reataram? Desde 2022. A gente só ficou o ano de 2021 completo, separados, a gente voltou em 2022. E aí, próximo ao nosso aniversário de casamento. Aí contamos para as crianças, eles ficaram assim, Radiante. radiantes, né, imagino. maravilhados, porque não foi só a consequência de deixar o meu esposo, mas que eu tive que arcar com a consequência da minha decisão, da minha escolha humana, porque eu não coloquei na presença do Espírito, eu não tinha essa maturidade espiritual que hoje eu procuro, essa conversão diária que hoje eu procuro. Então, eu causei danos para os meus filhos também. Eu causei trauma nos meus filhos e eu tive que lidar com as consequências desses traumas. E hoje eu falo, Senhor, eu te louvo e te agradeço por isso. Eu te louvo e te agradeço por estar lidando hoje, só que com o Espírito Santo conduzindo, não o meu humano. Então, eu fui atrás de terapias, a gente foi atrás... Logo que a gente voltou, a gente comprou o curso, né, do Dr. Jorge, fizemos, que ajudou bastante em várias coisas. Então, assim, e depois o Espírito Santo foi só colocando mais e mais coisas, amigos, né? Eu fui parar na casa da Tainara várias vezes, contar pra ela, contar como estava, e aí ela me contava, amiga, você não tem noção quanto ele rezou. Um dia, no Magnífico, ela me contou, ela acho que ela estava pregando, eu estava na experiência participando, e ela falou assim, sabe essa quaresma de São José? Nós fizemos pro seu casamento, para que ele fosse restaurado. E aí eu estava até fazendo, né, a quaresma de São José na época, e eu só nem pedi nada, só agradeci a Deus pelo esposo que eu tenho, só. Não tinha nem como eu pedir alguma coisa, porque foi muito perfeito o que ele fez. Foi difícil. E depois aguentar, né, as consequências da escolha, né, humana que eu fiz. Mas hoje, a transformação que ele faz e que ele vem fazendo é gigantesca dentro do nosso lar, conosco, comigo, com ele. Aí vem as crianças e a gente muda de escola, porque essa aqui já não dá mais, porque hoje a gente já não aceita mais as coisas né, não quer seguir as coisas do mundo. A gente quer que tenha as mesmas crenças e valores do que a gente acredita, então vamos levar para uma escola católica. E hoje é o que a gente quer. A gente sabe que, né, o mundo está aí, mas quanto mais você está perto de Deus, a paz que a gente sente é muito diferente.
Hoje a paz que a gente tem dentro da nossa casa. Não vou te falar que não tem problema. Ixi, tem. Todo dia. Todo Mas dia. é muito mais fácil de resolver. Mas é o que eu falo, é rezando. Não tem outro jeito. Eu brinco, eu acordo, né? Porque eu treino de manhã, né? E aí eu acordo, ainda tá à noite, ainda eu saio de casa, às vezes frio. E eu falo, Deus, faz aquilo que eu tô pedindo pro Senhor, tá? Mas se não for da vontade do Senhor, a do Senhor pode prevalecer. Eu não acho ruim, não. Porque a gente tem o péssimo hábito de achar que nós somos os certos, né? Em tudo. Até para falar com Deus, a gente tem uma prepotência achando que a gente é alguma coisa. E aí, se ele não te dá uma cutucada, aonde você vai? Sem eu, não tem como ir, não. Então, de um jeito ou de outro, não tem como. Eu brinco com os amigos meus lá. Se com ele tá difícil, tenta sem ele pra você ver. Você nem sai do lugar. E é isso que o meu esposo ensina, né? Pra nós, todos os dias. Hoje não existe música do mundo, a não ser que a gente vai em alguma festinha. E com isso, eu falo pra ele que depois que ele entrou pra nossa casa, né? E pra nossa família, eu falo família, né? Da família da minha mãe, parte da minha mãe, do meu pai. Todo mundo se converteu. E aí veio minha mãe e meu pai, também se converteram. Hoje na casa dele, quando tem churrasco, né, meu bem? É música católica e é maravilhoso. E as crianças cantam e louvam e agradecem, é muito bom. Minha irmã também, meu cunhado. Então, assim, foi todo mundo sendo levado pelo Espírito Santo que meu esposo carrega e que é maravilhoso. Se não fosse por ele, né, meu bem? Só Deus, só. Hugo, e fala pra nós um pouco desse tempo, né? Porque assim, como a gente comentou aqui, muitas vezes é o homem que acaba saindo de casa, né? E teoricamente, pro homem, né, voltar é mais fácil. Ali, por causa. Foi eu que saí, eu vou e volto, né? E a mulher, muitas vezes, é mais. Ela cede mais do que o homem, né? E já no caso de vocês foi um pouco contrário do que geralmente acontece. E ali eu acredito que talvez, né, o orgulho mexe muito, né? Fala assim, nossa, minha esposa saiu, divorciamos, né? Até no papel, divorciamos. Assim, civilmente eu estava solteiro, né? Poderia fazer o que quisesse. Ela fez, assim, Ela saiu pra saiu mais, eu festas, via, pro né? mundo. O pessoal me mostrava. E aí chega um momento em que, assim, não, né? Quero voltar. Como que é isso? Até pro pessoal que tá nos ouvindo, né? Que vai assistir depois também. Né? Como que é essa luta, né? Fala um pouco pra nós da sua experiência em si, como homem, né? É uma luta diária, né? Eu não tô falando que eu sou santo, não. Que eu também não saí, nem nada. Mas, assim, eu sempre fui um pouco mais contido, né? Vamos dizer assim. Eu, assim, apesar de eu ter muita facilidade de conversar com as pessoas, eu sou um pouco mais retraído, né? Então, o que acontece? Eu via que ainda poderia ter uma esperança. E às vezes eu pensava que se chegasse no ouvido dela alguma coisa, ele tá com outras, ele sai de segunda a segunda, porque eu realmente gosto de sair. Eu acho bacana ver pessoas, conhecer pessoas, eu gosto disso. Mas o que acontece? Eu ficava com aquele sentimento. E se voltar? Pode ter uma chance de voltar? Principalmente os 3 primeiros meses. Mesmo assinando o divórcio, o papelzinho lá, eu ainda tinha esse sentimento que poderia vir a acontecer. Então eu acho que é uma das coisas que pode ter influenciado. É isso, né? Pensar que amanhã... não, amanhã. E aí vai se passando os dias e mesmo assim você ainda... Não, amanhã vai dar certo. Não, amanhã acontece. E aí você rezava, ia pra igreja, encontrava com os amigos, tá? E é o que eu falei, né? Então, pra mim não pensar certas coisas, eu enfiei a cara no esporte. Tudo quanto é tipo de esporte que você pensar, eu fazia. Tinha dia que eu treino de manhã, pratico um esporte de manhã, futebol de manhã. Na hora do almoço, eu ia lá bater uma pelada. Aí à noite eu ia jogar um futebol. Tinha dia que eu chegava em casa tão exausto, assim, que eu mal tomava banho, deitava.
Tava sozinho mesmo, né? Podia dormir de Isso. qualquer jeito. Isso. Porque eu tava cansado, então não tinha tempo de... Você tem que gastar sua energia com alguma coisa. E aí você tava tão cansado que aí você trabalhava. Praticava um esporte. Trabalhava de novo. Ia praticar outro esporte. Depois, outro esporte. Você chegava em casa, filho, você já tava... Então é uma série de coisas, mas é fácil? Não. Não é fácil. Igual amigo para te levar pra esbórnia, como diz um amigo meu, tem demais. Tem muito. Agora ir pra pegar na sua mãe e falar assim, ô, vamos na missa hoje? Ou tem um terço lá na minha casa. Vamos... O povo tem vergonha de falar que reza o terço, imagina pra chamar pra rezar na sua casa. Então, assim, o tal da amizade, se você faz uma amizade boa, não dá erro. E é o que eu falo. Deus, minha família e meus amigos. Não tem... Tem um casal de amigo nosso que um dia ele... Tudo que ele sonha comigo acontece. Eu falei pra ele, eu sonho que eu ganho a Mega Sena, moço, uma vez, porque senão não dá não. Mas aí ele sonhou comigo que eu bati o carro no dia de um retiro. Sonhou comigo não sei o quê. Aí um dia ele me ligou, eu não tinha contado pra ninguém ainda. E aí... Tá acontecendo alguma coisa com você e com a comadre? Porque a gente é Compadre. padrinho de um dos filhos dele. Falei, não, ele tá tranquilo. Eu falei, por quê, moço? Sonhou comigo? Ah, a Aline sonhou com vocês e vocês tinham separado. Olha só que treinou. E a comadre tava na casa da mãe dela. Tinha uma nuvem verde em volta dela que não deixava ela voltar pra casa. Falei, credo, velho. Aí fiz. Ele falou assim, por que você tremeu sua voz? Ele falou, dei jeito. Falei, não, tá acontecendo o quê, compadre? Fala. Aí eu não dei conta, aí eu falei pra ele, rapaz do céu. Aí começou ele a chorar de lá, eu chorando de cá. Não, vai dar certo, a gente vai rezar. Então, assim, um tipo de amigo desse, igual, por exemplo, ela citou a Tainara. Tainara teve uma vez que a gente conversando lá e tal, e falou, não, reza isso aqui, ó, reza mais isso aqui. Eu falei, não, Tainara, ué, mas eu só vou rezar, o que eu tenho que fazer? Ela reza. Então, assim, quando você tá com esse tipo de pessoa... Te blinda, é o que te ajuda a te blindar. Eu acho que foi o que aconteceu muito porque ele se cercou, né, desse tipo de pessoas que estavam rezando. Esse compadre nosso mesmo, ele conversou comigo, né, porque ele conversou com o Hugo e depois conversou comigo. E ele sabia, né, depois, ele ficou sabendo que o Hugo também, ele demorou muito a contar para as pessoas. Eu acho que questão também de ser mais resguardado. Eu já tava postando, porque tava realmente, Que é algo meio assim, esquisito também, né? Você fala, larguei, né? Separei. é não horrível, tem- né? Assim, Olha hoje eu isso, vejo que é o tanto que é ruim, mas sem na época eu noção, tava... né? Mas... E aí, quando a gente voltou também, outra coisa que teve é que eu fui conversar com o Padre Rodrigo, né? A Tainara falou, amiga, faz uma direção espiritual com ele, vai lá. Falei, verdade. E aí, acho que você tava conversando com ele, né, amor? Você tinha conversado com ele algumas vezes. E aí eu fui, aí ele me indicou um livro, e aí eu liguei pra esse compadre, que falou do sonho, eu falei, eu preciso da sua ajuda. Preciso de um livro assim, assim, assado. Ele, eu tenho. Ele, busca aqui comigo. Aí eu falei, tô indo. E aí eu cheguei lá com o Hugo. Ele não sabia ainda que a gente tinha voltado. Então a gente acabou, assim, recebendo, acho que muito esse acolhimento, né? Dos amigos que estavam tão rezando em oração, né? Estavam tão querendo mesmo que a gente voltasse. São amigos de verdade, né? Que a gente carrega pra vida. A gente foi padrinho de uns amigos, né? Do Lucas e da Jenny. E eles também foram padrinhos nossos de casamento, né? E aí, uma das que eu liguei e falou, não fala com ela. Que ela brigava eu comigo. Vou falar, Ela eu não brigava tô nem comigo. aí. Ela e a Jéssica, todas duas brigavam muito E comigo. aí eu falando, não liga. Eu vou ligar. Eu falei, tá, patada quem vai tomar. Eu dou uma nela também. Eu falei, então, vocês se resolvam. A Jéssica foi uma das que, quando eu postei no final do ano, quando eu já tava mais pra lá do que pra cá, querendo voltar com ele, já procurando ele, eu postei, acho que alguma coisa no Instagram, perguntando assim, se você estivesse comigo agora, o que você falaria pra mim? E ela mandou, em caixa alta, que você restaurasse a sua família, ou voltasse com a sua família, algo assim. E eu falei, tá bom, senhor, entendi.
E aí foram mais confirmações do que precisava Natália, acontecer. e pra você também, né? Essa questão do orgulho. Porque assim, quem chutou o balde, né? Jogou tudo pro ar, digamos assim. E falou, ah, agora eu vou viver minha vida, né? Tô vivendo, tô bem demais. E depois ter que, né? Falar assim, não, eu errei, né? Teoricamente é reconhecer Assumir, né? ali, assumir. Coisa que é um pouco mais difícil pra mulher. As mulheres, não. Não. Brincadeira. Mas como que foi isso, né? Assim, porque pelo que tava relatando, teve aquele momento com a Bíblia, ali você teve um estralar, que é uma ficha, mas provavelmente você ficou ali pensando, e agora, né? Como que eu vou fazer? O que que eu faço? Já fiz todo esse estrago e como que ele vai me receber ou ele não vai me receber? Como que vai Os ser amigos, isso? a família dele, né? Sim. Quando eu decidi mandar a mensagem, eu fiquei pensando muito isso, porque, né, o orgulho e tudo mais. E assim, tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, foi assumir seu erro. Quando você assume, e é uma coisa que a psicologia ensina também, assumiu, você fez algo, você vai ter que enfrentar as consequências. Então eu tinha a opção do sim e do não, né? Na verdade, eu já tinha o não, eu fui atrás do sim. E aí, quando eu comecei a pôr em oração e a rezar e mandar mensagem pra ele, eu já fui pela a tática ali de mandar foto dos filhos, mas uma das coisas que eu mais pensei foi isso, de eu errei, né? Estou aqui, me coloquei, me prostrei diante do Senhor e diante do meu esposo e falei assim pra ele, olha, eu sei que eu errei. Eu assumo o meu erro, te peço perdão, tanto que quase todos os dias à noite ainda eu peço perdão pra ele toda noite. Foi sábado que a gente fez um café da manhã lá, Ah, né? foi. A gente fez a mesa do perdão em casa, então a gente costuma hoje, né, a falar sobre isso. E aí eu tive que colocar meu rabinho entre as pernas e falar: eu errei, mas eu quero muito, eu desejo muito restaurar nossa família. Acho que foi o que me deu força, né, de falar com Deus também e de saber que o ego, o orgulho não leva a gente a lugar nenhum. Então acho que foi o Espírito Santo mesmo que me deu força para conseguir, mas de assumir o erro e de saber que eu precisava pedir esse perdão. Eu precisava ter ele do meu lado. E foi quando eu lembrei, né, de todas as questões que eu coloquei ali na minha listinha, quando eu fiz minha carta, né, para ter meu esposo. E aí eu lembrei de item por item do que eu tinha pedido e que era ele. E eu falei, gente, não tem outra pessoa, é ele. É só ele para me aguentar. É só ele para estar ali do meu lado mesmo, que não é fácil. Então tem que ser ele. Então eu vou ter que assumir meu erro, vou ter que realmente entender que o orgulho não vai me levar a nada e não é o orgulho que vai fazer minha família estar de volta. Eu precisava restaurar minha família. Precisava que meus filhos, né, estivessem com o pai e com a mãe. Eu precisava quebrar esse ciclo, né, desse comportamento que acontece muito na minha família. Então eu precisava quebrar isso. Então era um padrão de comportamento. E foi onde eu vi que Deus poderia recuperar. E aí mandei mensagem para ele. E vocês falaram ali da mesa do perdão, né? Porque a restauração, ela parte disso, né? Do perdão. E eu queria que vocês falassem um pouco como que foi isso, assim, o pedir perdão, o perdoar, como que vocês fizeram, como que... Você falou que até hoje, né, tem essa questão de você pedir perdão, porque eu acho que um ponto de partida, né? Porque senão, se você não perdoa, a dor permanece, né? Aí fica um tacando na cara do outro, aí fica alimentando aquilo e vai impedir a verdadeira restauração, né? Eu falo, porque o que que acontece, né? Quando ela chegou lá, tal, que começou esse nhenhenhen, tititi, tudo de novo, teve um dia que eu falei pra ela, eu falei, ó, eu enterrei muita coisa aqui dentro. Principalmente com suas palavras, porque às vezes ela falava coisa que... Aí eu pensava, eu precisava escutar isso? Eu merecia escutar isso? Não sei, se eu tava escutando é porque de certo eu merecia. E aí eu falei, passou um ano e eu já coloquei muita coisa em cima desse sentimento aí e tal, então o que acontece? Vou ter que tirar Desenterrar. tudo de novo, limpar tudo de novo. De verdade, eu não sei se eu quero. Não, você vai ter que me dar um tempo para me pensar, porque aí é a hora que eu falo que o amor e o orgulho não andam junto. Se você deixar o orgulho falar mais alto, não tem como você amar alguém. Porque a gente é muito egoísta, né? Então a gente vive
pro nosso umbigo. A gente só olha pra gente. E os outros... E aí eu falei pra ela, ó, vamos fazer o seguinte, dá um tempo aí, eu tenho que ver. E aí um dia eu tava na casa dos meus pais moram no interior. E aí minha mãe eu tô vendo um monte de mensagenzinha, né? Tô caindo, né? E aí minha mãe, você não vai atender não? Eu falei, não mãe, isso é mensagem. Mas esse nome aí fazia tempo que eu não via. Falei, mas a senhora tá com olhinho, hein? Aí ela, meu filho, eu não sei o que ela quer. Ou melhor, eu sei. Faz o seguinte, restaura a sua família. Larga essa bobagem de... Traz ela pra dentro da sua casa, traz seus filhos, faz sua família é bonita, tal. E aí aquele trem, eu falei, não mãe, larga de mão disso. E meu pai é muito... Ele não é muito de falar, né? E aí, quando separou... Ele chorou. Aí porque queria falar com ela. Eu falei, pai, larga de mão disso. Não, meu filho, eu tenho que falar com ela. Eu falei, pai, eu nunca vi meu pai desse jeito. E aí, depois que minha mãe terminou isso, né, de falar isso, ele falou assim, você não vai deixar de ser homem por causa disso, não, rapaz. Você é homem se você assumir sua família. Aí, virou as costas e saiu. E chorando. Detalhe. E aí eu fiquei pensando. E aí eu sempre falo pra Deus, Deus, ó, eu sou meio burro. Põe os trem na minha cara pra me ver se realmente... Aí depois que eu peguei os meninos, pus no carro, porque os meninos estavam comigo, pus no carro, coloquei eles no carro, que eu já ia... A hora que eu saí de lá, eu já ia levar pra casa dos pais dela. E aí eu falei assim, ó, dá um sinal aí, porque... E aí... Um dia aí meu pai falou assim, e aí, já assumiu sua postura de homem? Eu falei, ué pai, não entendi o senhor não. Até hoje, isso tinha sido tipo assim, 5, 6 dias dessa... Não pai, não esquenta moringa não. Isso aí já tá definido. Não te falo mais nada. O que eu tinha que falar eu já falei. E o que eu tinha que ensinar eu já ensinei, então... E aí, é a hora que você vai rezar, e aí você não pediu uma... Falei, o trem tá aí, né? Aí eu pensei, e aí o orgulho falando alto ainda, tá? Mas já começou a tirar aquele sentimento ruim. Não é que tinha um sentimento ruim, né? Eu não tinha mais o sentimento, assim, eu já não... Não alimentava não alimentava ele, né? mais esse sentimento de alguma coisa por ela, de um dia... já tinha passado quase que 1 ano. Já tava superado, né? Literalmente. A hora que eu tô começando a vida boa, né? E ele falou isso pra mim, ele falou, na hora que eu tô começando a vida boa. Demorei Agora ano que eu pra comecei a ter superar. coragem. Tô ganhando um dinheirinho bacana. Não dava satisfação pra ninguém. Não tinha que pedir bênção Dormia pra ninguém. sujo, Aí eu falei, fedendo. Do jeito que eu queria. Sem menino chorando, gritando, trocando fralda. E assim, se você for pensar por esse lado, eu só via meus filhos, tá certo que a gente nunca teve isso de... Porque mais lá, perante o juiz, era a cada 15 dias que eu via meus filhos. É lógico que, graças a Deus, a gente sempre respeitou isso. Então, tinha um dia que eu falava, vou pegar os meninos. Os meninos ficavam lá quantos dias, dava certo. Eu levava na escola, buscava. Então, graças a Deus, Ficou livre, né? Isso. Mas aí, se eu quisesse lá, vou chegar em casa 2 horas hoje. Hoje eu não vou fazer isso, não. Hoje eu vou fazer isso. Então, pra mim, tava começando a ficar bom. Literalmente, pensando por esse lado humano da gente. Tá ficando confortável, né? Tava. Aí eu passei a fazer, quer saber de uma coisa? Meu final de semana eu vou ficar, tranquilo, não vou pegar esses meninos, não. Então, você começa a deixar o mundo literalmente entrar na sua vida. É bom. É confortável. Eu falo pra todo mundo, se você estiver confortável demais, tem algo errado. Não tem como você ficar confortável. Andando com Deus, não fica. Não fica. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou conversar com ela. Mas aí surgiu essa oportunidade dos pais dela viajar. E aí ficou 4 dias lá em casa, lá, fi.
Falei, uai. Ela acampou lá, né? Ela... E fui mesmo. Vou ficar aqui. Nossa, de malicuia, dei ela uma saía lá de ainda. casa e ia pro trabalho. Saía do trabalho e voltava pra casa. Falei, não, minha filha, calma aí. Já queria falou, chave. vem pra conversar. E ela falou, não, eu vou pra ficar já. Já queria chave, já queria... Eu falei, não é assim não. Ai, ele tava gostando, tava achando bom. Mas foi nesse final de semana que a gente conversou muito. E assim, coisas que a gente tinha deixado de conversar, né? Que nos distanciou tanto. E a gente colocou todos os pingos nos is que precisava. Mas nesses dias a gente saiu, a gente se curtiu muito, porque o casal precisa também ter isso, né? A gente precisa relembrar também esses momentos. E que mesmo que a gente tenha filho, que seja ali pôr os meninos para dormir 8 horas da noite e jantar 9, mas precisa continuar. E a gente tinha perdido muito isso. Porque a gente só estava cuidando dos meninos, mas estava sendo mais uma desculpa. Vamos fazer isso aqui pelas crianças e foi deixando a gente. Mas porque estava confortável. E aí é onde Deus resolveu mexer ali na zona de conforto dele. Falou, não, peraí que você tá faltando sua esposa de novo. E foi nesse final de semana a gente conversou e aí foi quando eu pedi perdão. E aí falei pra ele, né, o que tinha acontecido comigo. E o que eu queria, né, pra nossa família. E ele também, né, pelas coisas que aconteceu. Então a gente foi um pedindo perdão pro outro. E hoje a gente continua fazendo essa prática. É uma coisa que precisa. um padre amigo meu falou pra mim uma vez que eu pedia muito a Deus, faz com ela volta. Deus, faz com ela. Aí um dia ele falou assim, meu filho, você não tá achando que você tá rezando certo? Falou, uai, padre, eu vou todo dia, eu vou no Santíssimo, eu falo, eu entrego, eu converso. E se você falar de um jeito diferente? Eu falei, que jeito que eu falo, padre? Eu falei assim, meu filho, se você falar assim, Deus, faz o que for melhor pra mim e pra ela. Falei, padre, mas isso não for da vontade. Deixa eu te falar um negócio. Deus sabe o que faz. Falei, padre, mas olha só, se Deus soubesse o que fazia, olha só aonde que vai o ser humano. Se fosse assim, por que ele deixou eu casar então com ela? Olha só, eu já tava pondo a culpa em quem? Em Deus. Então, quando a gente deixa o nosso lado humano sobressair, não dá certo. E aí, desse dia em diante, com muito custo. Olha só, né? Um padre falou pra me fazer assim, e eu ainda tava relutei ainda por semanas, pedi desse jeito. Deus, faz a vontade do Senhor. Qual que é a melhor, o que for melhor pra mim, o que for melhor pra Natália. Mas eu demorei ainda tempo ainda pra fazer essa oração desse jeito. E hoje eu falo, ó, Deus, faz o melhor pra mim, pra minha esposa e pros meus filhos. Esses dias eu falei, meu filho tá deixando meio bravo lá em casa, lá, e aí eu falei pra ele, ó, você sabe como é que é a última oração do papai? O papai falou assim, ó, se não for o meu filho ser uma pessoa boa no caminho de Deus, eu prefiro que o senhor leva. Ué, papai, o senhor quer que eu morra? Eu falei, não quero que você morra. Eu falo que a didática dele é boa também. Eu quero que você fique aqui com o papai, com a mamãe, o máximo que Deus permitir. Mas se for pra você ser um menino ruim, um homem ruim, que não faz... Não quero, não. Não quero. Aí ele ficou meio... Então, A assim... gente vai ter que fazer um programa só de didáticas de paternidade. Mas é difícil a hora que você fala pra Deus, realmente, Deus, faz sua vontade, porque... A gente quer que prevaleça a nossa, né? E quando a gente pede a dele, a gente precisa entender, né, o que ele fala. E foi tão assim, né? Houve o perdão, a gente precisou se perdoar. Eu sei que meu esposo, ele teve o tempo dele. E foi tão engraçado porque ele rezou por mim durante 1 ano. E aí, quando a gente voltou, teve outros problemas. Como se diz Padre Rodrigo, minha filha, o problema não vai acabar, não. Isso é que não vai acabar. E aí, ele passou por sérias dificuldades na parte profissional. Enfim, né? Dentro de casa, né, meu amor? E aí, eu precisei pôr meu joelho no chão e rezar pelo meu marido. E eu falava, gente, mas não tá dando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4... Eu falei, mas ele rezou por mim durante 1 ano. Quem sou eu para julgar e para falar que tá demorando a espera dele? Quem sou eu para dizer isso? Não sou nada. E aí eu pus meu joelho no chão e a gente continuou rezando. E tinha algo que ainda tinha ali no coração dele. Ele não queria casar no civil de novo. Não, eu não queria casar de novo, porque o povo, ela sempre falou, eu quero casar. Eu falava assim, E desde que a gente voltou, eu falei, a gente tem que casar de novo. Tanto que Deus, aí a gente deixa o humano falar mais alto. E aí eu falava assim, essa cagada, fazer cagada 2 vezes, não faço.
Tem que ir lá separar de novo, né? Deus, Tá pensando, o padre já pensou? fala lá no dia. O que Deus uniu, o homem não separa. Viu? Eu não tô separado. E ele falava, a gente tá casado na E igreja. eu Eu falava, mas eu falava quero no desse civil. E aí, um dia aí, de um ano aí, qualquer aí, Deus virou pra mim e falou assim, ô, ela quer casar com você? Foi final do ano. Agora, de 2024. E aí, pra você ver, tanto que aí quando você deixa Deus entrar, aí hoje eu falo assim, ó, minha esposa é tão boa, tão fenomenal, que eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Aí quando foi no início do ano, eu falei pra ele, e aí? Vai ou não vai casar de novo? E em fevereiro a gente completaria 10 anos. A gente completou, né, 10 anos de casado. Falei, vamos casar agora, perto da data do nosso casamento. E aí a gente correu, mandou mensagem lá pro cartório. Fomos lá no mesmo cartório, porque tem que ser no mesmo. Porque foi o mesmo que a gente casou a primeira vez, foi o mesmo da verbação do divórcio, foi o mesmo que a gente casou a segunda vez. E aí eu lembro que a gente foi, organizou tudo e tal, beleza. Gente, deu muito problema. Eu tive que voltar no cartório, pelo menos acho que umas 4 vezes, né, amor? Na 4ª vez eu falei pra moça, eu estou casando, só pra vocês verem, Deus... Me ajuda, né? Deus está presente tanto que eu fui exortada nesse dia. A mulher nem sabe o que é isso, mas ela me exortou esse dia. Porque eu falei assim, moça, eu só tô querendo casar, com o mesmo marido, com a mesma pessoa. Ela falou assim, quem fez a bagunça foi você. Nossa. Eu falei, obrigada. Senhor. Falei, Tomar uma entendi. dessa do escrevente, não tem Nem base. conhecia, Falei pra ela, né? eu falei, entendi, moço. Sentei na cadeira e falei, vamos esperar o tempo que quiser. Aí nessa última vez deu certo. Aí levou todas as documentações, assinamos. Aí eu falei, amor, você precisa ir lá tal horário, assinar e tal. E aí deu certo. E aí com isso, né, a gente marcou, casamos de novo no civil. Era uma sexta-feira, 1h da tarde. Completamos nossos 10 anos de casado. E no outro dia, no sábado, ganhamos uma festa de casamento. Porque nem no primeiro casamento teve. É porque ela tava grávida, né? Isso. Detalhe. Porque está- se fosse fazer uma festa, ela ia passar mal. Eu tanto que eu gosto de uma festa. Não pode, não pode. Ué, eu já tô casando. E não posso fazer festa, não. E aí a gente ganhou uma festa linda, né? De 10 anos de Aí casado, foi com surpresa. vários Aí amigos. juntou minha mãe, a mãe dela, meu sogro, meu Minha pai. irmã, minha cunhada. Um monte de amigo. Você vê que loucura, loucura. Eu falo assim, Deus fazendo tudo do jeitinho que é melhor pra ele. E aí a gente vai ter que entender isso. E assim, parece que foi tão assim, tão de Deus mesmo, porque pegaram a gente, separaram a gente, cada um Eu foi pra achando um que eu ia lado. pro crossfit. Fui parar na Eu maquiadora. eu tava jogando futevôlei. Meu irmão, meu afilhado, vão, tem uma reunião de não sei das quantas e tal, e reunião de sábado, mas beleza, vamos. E eu peguei uma camiseta, eu vi o jeito que meu irmão tava, peguei uma camiseta, uma calça jeans. Não, moço, põe uma roupa melhor. Eu falei, velho, meu irmão um trem desse. Porque meu irmão é todo despachadão, sabe? E aí eu falei, velho, tem boi na linha, né? Mas beleza. E aí me fizeram vestir até paletó. Eu falei, caraca. E nisso eu tava indo pro crossfit, com a camiseta escrita, daquela do choro. O choro é livre. Não, alguma coisa de choro, eu não lembro muito bem. Junto com a minha irmã, minha cunhada e uma amiga, que é minha filhada também. Levando pra maquiadora. Então, assim, nos vídeos eu tô tudo com essa camiseta que eu tava indo pro crossfit. Mas me levaram pra maquiar e fazer cabelo. A gente não sabia de nada. E aí nos vendaram pra chegar no local. Foi coisa mais linda. Foi bênção mesmo. Deus cuida dos detalhes. E eu não sou muito fã de surpresa, sabe? Porque parece que você não tem o controle daquilo. E aí eu falei, véi. Aí eu não tinha carro pra mim ir embora, eu não tinha. É muito estranho, mas aí quando você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu nunca tive o controle. Quem tem o controle da minha vida é Deus, então. E foi um fenômeno. Enquanto se sente amado, né? Nossa, E aí eu falo pra ele eu que nunca foi pensei a- uma É coisa. um amor de Não, Deus a quantidade de transbordando, gente, assim, né? Senhora. Nossa. E pessoas assim, que da nossa caminhada. Que- São as pessoas que Aí participaram você mesmo. chorava, da eles choravam Nossa, também. todo mundo. Não, filho chorando, E a gente depois que minha chorando. filha nasceu, eu não posso ter propaganda de absorvente. Que eu... Eu acho interessante, eu achei muito bonito, assim, na fala de vocês, que mexeu muito aqui comigo. É que tanto a sua mãe quanto a sua mãe foram palavras
de firmeza, de afirmação e de poder, Sim. né? O quanto a nossa palavra como mãe, como pais, Tem de peso, profetizar e na vida dos nossos filhos, né? E do seu pai, né? De Com falar, olha, certeza. você não vai ser menos homem por isso, né? Então, assim, a gente como pais ter também essa consciência do quanto Isso né, faz as nossas palavras, o que nós ensinamos e damos exemplos também para os certeza. nossos filhos pesam, né? Porque os pais de vocês são casados, né? E isso eu falo para o Silas que a gente tem essa bênção também, né? Hoje isso é muito raro, né? A gente ter ambos terem os pais casados, né? De ser esse exemplo de permanência, né? Então, isso é muito belo. E já para a gente, né, poder encerrar aí, poder ir já finalizando aí, apesar de que a conversa está muito boa e eu tenho certeza que a gente ficaria aqui muito tempo. Mas eu queria que você, Natália, falasse um pouquinho como terapeuta, como psicóloga mesmo. Hoje você atua com mulheres, é isso, né? O quanto a sociedade, o feminismo e tudo isso pesa hoje no comportamento das mulheres, né? E isso muitas vezes tem destruído relacionamentos, né? As mulheres se posicionando de forma inadequada dentro da sua casa, as mulheres realmente muitas vezes não aceitando a submissão, né? Ou deturpando a ideia de submissão, né? O quanto que isso hoje tem pesado e você tem visto isso nas mulheres que hoje você ajuda, né? Que hoje você cuida. O principal é essa questão. Fizeram uma imagem errada, né, da submissão. Porque é sobre missão. Então, é sobre a nossa missão. E na Bíblia está escrito, né? Nosso manual de vida é a Bíblia. Que é uma coisa que eu tenho aprendido diariamente. Não tem como. E lá está escrito sobre a missão da mulher. Nossa missão é realmente estar ali escutando o sacerdote da nossa casa. Né? Ser auxiliadora, ser intercessora, ser cuidado, ser colo, ser acolhimento. Então, se a gente sai dessa posição, que é o que eu mais vejo em relação à questão do feminismo e tudo mais, né? Das mulheres está querendo sempre impor. É o tal da imposição. Então, eu quero ser melhor, eu quero ser... Você pode ser, mas você pode ser dentro da sua casa também. A melhor para o seu esposo, para os seus filhos. Só que como isso vem sendo cada vez mais... As pessoas vêm trazendo de forma errônea, vem fazendo, né... Nossa inteligência, nós temos uma inteligência muito... as pessoas vêm trazendo coisas fantasiosas também. Então, temos a palavra, temos a Bíblia, e as pessoas vêm trazendo coisas de lugares que eu não faço a mínima ideia, porque tem hora que a gente, né, até se perde, de tanto que as pessoas trazem coisas de fora. E querendo que as mulheres sempre se coloquem mais alto, então se coloquem superiores, se coloquem em primeiro. Sim, mas o primeiro é Deus. A primeira coisa é Deus. É estar no lugar onde a gente sabe que a gente vai sentir paz. Então, as mulheres, principalmente, porque tem a missão ali de intercessora, de amor, de colo, de cuidado, precisam entender qual que é a missão delas. A primeira coisa, e a nossa maior identidade, o que está na nossa alma, é ser filha amada de Deus. Então, quando você sabe o seu lugar, você se coloca, e você não é menor por causa disso, você não se coloca como menos, né, por isso. É uma coisa que eu falo para as mulheres. E se você quer um casamento restaurado, ou se você quer casar e ter um casamento bom, né, um casamento ali saudável, é perante Deus. Você precisa colocar seu joelho no chão e rezar pelo seu José, que ainda vai chegar, e se você é casada, rezar pelo seu esposo, para que Deus coloque as coisas ali dentro do eixo, do que cada lugar precisa ficar. Então, as mulheres precisam entender isso. Nós temos uma missão que está escrita. Então, isso é antigo, isso não foi ontem que foi feito. A gente precisa, primeira coisa é isso, entender essa missão que nós temos, saber nossa real identidade, da nossa alma, que é filha amada de Deus, e as coisas vão se encaixando e encaminhando de uma forma, assim, sobrenatural. Cada uma indo para o seu lugar. Nem precisa a gente fazer muito esforço. Mais alguma pergunta, amor? Não, só uma pequena conclusão, né? Eu vejo assim, o Hugo colocou muito aqui, assim, o quanto ele permaneceu em oração, né? Assim, às vezes na forma dele, mas focado ali com a esperança do retorno, né? Com a esperança de, se eu fizer isso, às vezes pode agravar mais a situação. E sempre rezando. E é o que às vezes realmente tem faltado, né? A gente vê...
Eu falo muito assim, eu e a Aline, a gente sempre teve dentro da igreja em missões, né? Desde que a gente começou a namorar, desde ali meus 21 anos, mais ou menos. Eu tô com 36 hoje. Então já são 15 anos de que eu e a Aline estamos juntos. E já são 15 anos que a gente tá num processo de evangelização. E indo para 8 anos de casado, né? 8 anos de casado. E assim, por estar no meio, a gente pegou muitos amigos solteiros como nós, namorando e casaram. E muitos se divorciaram. Casais que você olhava assim e falava assim, nossa, de dentro da igreja, cresceu comigo, conhece a verdade, sabe o que que é, e agora tá largando. E quando você olhava mais a fundo, tinham se afastado. Né? Eu me lembro muito assim de alguns amigos nossos, né? Que buscaram, viveram castidade, fizeram de tudo. E quando casou, parece que foi assim, nossa, agora eu cumpri a meta, não preciso mais daquele esforço, né? De estar sempre buscando, agora eu Se afastaram vou da trabalhar, vou igreja focar de aqui, vou Deus. cuidar dos meus filhos e tal. E aí a gente faz aquilo que vocês colocaram no início, a gente tira Deus do centro, né? E aí o que vem no centro muitas vezes é a nossa vontade, a nossa ambição, o desejo de ter dinheiro, de ter as coisas. E isso acaba com o casamento, né? Então, assim, eu acho que o que o Hugo colocou aqui, pra mim, pelo menos, assim, mostrou muito isso, sabe? Diante de toda a dificuldade, por mais às vezes que foi da minha forma, não sei como que foi em si, mas ele colocou que não, tive sempre rezando, sempre buscando, né? Me ocupando, né? Que a gente fala que mente vazia, oficina do diabo, né? Então, me ocupando com a atividade física. Quanto a própria ciência hoje já fala que a atividade física salva as pessoas da depressão, né? Então, assim, pra mim, hoje, um diferencial foi muito isso, Hugo, sabe? Assim, acho que isso fica de grande aprendizado pra todos os homens, né? Que muitas vezes a gente acha que é a mulher que tem que rezar. Né? A mulher, minha esposa que tá em oração, minha esposa que tá lá no Magnífico, ela que reza. Depois ela vem e fala umas coisas, eu dou uma mudada, né? Mas, assim, o seu testemunho hoje mexeu muito comigo nesse sentido, de mostrar, assim, que mesmo diante ali daquela situação, vou permanecer firme, vou continuar em oração, porque um dia pode ser que Deus faça alguma coisa, né? Se for da vontade dele, ele vai fazer, né? Se for, vai dar certo. Porque eu vou te falar, igual a gente tá no 4º ciclo, né? A gente fala que lá nos Carpinteiros a gente pega um livro do padre Manzotti, e são 8 capítulos, são 8 encontros, mas a cada 15 dias. Então o que acontece? A gente lê, discute para homens, e a gente tem algo que a gente fala que o que acontece lá fica lá na carpintaria, lá dentro. E a gente põe muito São José no meio e Deus vem cuidando de tudo, né? E a gente vê muitos homens, eu não falo fraquejar, mas literalmente ele não tem a vontade mesmo de ir à igreja, por exemplo. Então, o que acontece? O próprio homem também tem um tal do orgulho, né? Não dou o braço a torcer, eu não faço isso, eu não choro, eu não... não tem como. Porque as mulheres, você pode ver, elas estão com raiva, estão não sei o quê, chega uma amiga, tal, ela já abre o coração pra amiga dela, tal, tá tudo certo. Desabafa ali, né? O homem não, se ele falar, se eu chegar pra você e falar alguma coisa, eu não sou sendo homem fraco. mais. Mostrando fraqueza, Sou né? fraco. Eu não posso chorar na sua frente. Então, o que acontece? A gente vai acumulando. Vai acumulando. Vai acumulando. E não põe no externo... Não põe pra Externaliza. fora mesmo, literalmente. Você não fala com ninguém. Por medo de ser fraco. E lá a gente fala, a gente bate muito nessa tecla. Você não precisa falar aqui. Às vezes você tá com vergonha e tal, você tem um... Porque lá todo mundo tem problema. Gente, não tem como você não ter problema hoje, não. E a gente lá falando de Deus, falando que... é incrível. Quando os caras começam a falar, você vê uns caras 2x2 de altura, o cara vem, te abraça e chora. Abre o coração. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. Porque o homem não fala, o homem não abre o coração. E isso aí, velho, vai juntando, vai ficando ruim, vai te trazendo coisas ruins. E uma hora, quando você estoura, infelizmente, você estoura dentro da sua casa. Pra quem não merece escutar aquilo, às vezes tem até
a agressão, né? Física, né? Então, assim, sobra para a esposa, sobra para os filhos. E literalmente acontece isso. O divórcio. Não tem outra maneira de dar certo. Então lá a gente vai fazendo com que esses homens possam... e é tão gratificante quando você... Porque aí a gente brinca que funciona assim. Você faz o ciclo, ó, prepara que o próximo você tem que servir. Não é obrigado, lógico, né? Mas quando você vê frutos daquilo lá, foi muito gratificante. Aí o cara vem e fala tudo que ele tinha medo de falar, tudo que ele... Às vezes, a gente escuta lá muitas vezes, ou nem minha mulher sabe disso aqui, que eu tô falando pra vocês. Então, assim, é tão assim, tão guardado, e o cara começa a falar. Eu não tô falando que ele vai chegar e vai colocar tudo pra esposa dele. Mas ele já começa a... Por exemplo, lá um rapaz chegou e falou, nunca tinha puxado o terço na minha casa. Eu cheguei e falei, hoje quem vai puxar o terço sou eu. Então, assim, são pequenas mudanças que vão vindo, é gradativo, cada um é no seu tempo. Mas que vem essas mudanças. É muito gratificante, é muito bom. Amém. Amém. Queria que vocês, para a gente poder finalizar, deixassem um conselho, uma mensagem final, né? Assim, do que hoje vocês têm na casa de vocês para que não passem de novo pelo que vocês passaram, né? Eu lembro que, lembrando, né, que a gente vai fazer 8 anos de casado, quando a gente fez 8 meses de casado, a gente foi para um retiro de casais. E a gente chegou lá na fase, né, gente, de tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso, da paixão, né? Nunca deu problema. Nunca tinha dado problema ainda, tudo muito lindo, perfeito, ainda na fase da paixão, da empolgação, comprando móveis, né, aquela coisa toda. E a gente lá escutou muitos casais que tinham, né, longas caminhadas, né, casais que já chegaram lá também divorciados, tinha casais que tinham muito tempo já também separados, estavam lá como uma chance para essa reconciliação, casais que entraram no ônibus dizendo um para o outro, essa é a nossa última chance, se lá não der certo, a gente vai voltar e separar. E aí eles partilhavam os problemas, a falta de diálogo, o esfriamento, né, Parecia e tudo que esses mais. casos de família da televisão. Tipo, o povo foi falando e eu olhava assim, o que eu tô fazendo aqui, né? A hora que eu vou falar, eu vou falar o quê? Né? Eu vou ficar com raiva de mim, né? E a gente era os mais novinhos também, né? E eu lembro que, entretanto, né, o que ficou marcado pra gente foi isso, né? Eu nunca vou esquecer dessa conversa, que teve um momento que era pro casal dialogar e lavar roupa suja, né? E a gente achou que não tinha, mas tinha coisas já, né? Tanto que isso foi interessante. Mas uma coisa que a gente falou assim, o que nós vamos fazer para que a gente não chegue a esse ponto, né? E foi uma coisa que marcou muito a gente. A gente precisa disso, disso e disso, né? Não tirar Deus do centro, não se afastar do servir, não se afastar da igreja. E fomos pontuando várias coisas, né? Não se perder no diálogo. E para que não deixe isso acontecer, né? Então, assim, o que hoje mudou? Porque a Natália falou, muitas coisas foram mudadas, assim. Então, que vocês deixem a mensagem final, o que de mais importante mudou para que não aconteça novamente, para que, né, vocês não se percam novamente aí como casal, né? E em Deus. Eu acho que o principal é o diálogo, né, meu amor? O principal, além de, né, primeiro é Deus, tanto eu quanto ele, a gente tem essa convicção de que Deus em primeiro lugar. O diálogo e estar unidos em oração. Então, assim, para não se perder. Porque não é todos os dias que eu vou conseguir doar 100% e ele 100%. Às vezes eu vou, né, 50-50, na verdade, o 100 do casal. Às vezes eu vou doar só 10, 20, mas ele sabe o dia que eu não tô bem e ele consegue me ajudar. E eu sei o dia que ele não está bem e eu consigo ajudá-lo. Mas, porque existe Deus no centro, porque existe um diálogo, né, e não cansar de buscar. É buscar Deus, assim, diariamente. Esse cuidado é muito importante, né? Eu brinco que esse negócio de você acabou de brigar. E aí você já vai dormir com raiva. E aí eu falo, ó, a gente tem que conversar antes de dormir. A gente já passou horas. Teve uma vez que a gente foi dormir quase 1h30 da manhã. Então, assim,
Não é todo mundo que tem essa predisposição, né? Mas eu também não tenho, mas eu acho que é algo que tem que ser resolvido, E entendeu? não é a questão da sede de resolver o problema, mas é a questão de entender. Às vezes eu escuto um pouco mais, às vezes ele escuta um pouco mais, mas é aquela questão. Então, eu vi que você fez isso e isso eu não gostei, né? Vamos procurar uma solução para isso? E aí a conversa flui, e flui de uma forma respeitosa. Não é a questão do acusar e falar, nós temos que resolver o problema. Não, às vezes não vai resolver naquela noite, nem daqui 5, nem daqui 1 mês. Vai demorar um pouco, porque o Cada um tempo... tem seu tempo. Isso, não só cada um tem seu tempo, mas tem o tempo de Deus também, que ele tem o tempo para ir mudando, transformando, né? O amadurecimento não só A humano, gente- mas espiritual A também. gente não muda ninguém, né? A gente consegue mudar a gente. As nossas atitudes, às vezes, faz com que, às vezes, constrange ela e fala, eu tenho que melhorar em algum aspecto. Não tem como tá fazendo tudo pra mim e uma hora você não vai mudar, mas a pessoa vê tudo que você vai fazendo, tudo, mesmo com as patadas que às vezes você vai dar ou você vai tomar no dia, mas você ainda não sai de lá do lado, entendeu? Isso. Então isso também é muito importante, você saber também a hora de, deixa, depois a gente resolve, assim, ela vai explodir, explodiu, beleza, tal. Calmou, então vamos conversar. E várias vezes, né? Em momentos, às vezes, que eu tenho um temperamento um pouquinho mais, né? Uma colérica, né? Eu Básica. sei como que é. Então, sim, às vezes a gente fala umas coisas um pouquinho mais, né? Puxada. Várias vezes ele me abraçou. Ele, então vem cá. E aí eu choro. Então, o dia tava exaustivo. Foi muita coisa igual agora. Semana de prova. E eu Ele já é estudo com os fleumático dois. também. E aham. Ah, então é igual lá em casa E ele é também. fleumático. Então, assim, pra ele a água tá indo, tá vindo, tá tudo maravilhoso. Então, assim, várias vezes ele aprendeu isso. Aí ele me abraça. Aí eu fico brava e choro. Meu pai Aí canta uma passa. musiquinha assim, ó, me abraça e me beije. Ele faz Deixa o isso. silêncio. Mas falar que com os briga. Você nossos- fica com mais raiva ainda, né? Na hora que ele canta isso. Eu fico brincando com as pessoas, falam, vocês não brigam? Eu falo, gente, a gente não briga, mas é porque eu brigo sozinha. Você sabe o que me dá raiva de escutar? Nossa, vocês são uma família de margarina. Aquela propaganda Vai da ficar lá em margarina. casa, né, amor? Nossa, me dá uma raiva disso. Eu tenho problema igual os outros, fi. Nossa. Negócio Tá de achando ele que é faz. fácil pra mim? Ele só aham. faz um pouquinho mais de gracinha e eu começo a rir. Aí meu filho também ri, aí minha filha ri, assim vai. Então não tem jeito. Eu me lembro uma vez também, a Aline. Lembrando que, né, a gente tá finalizando, mas só pra colocar aqui. A gente tava bem no começo do casamento ainda. Aí um dia ela chegou assim, estressada, né? E começou a falar, não sei o quê. Eu me senti assim, tal. Aí eu fui. Não, então é porque. Ela falou, não tô pedindo conselho, eu só tô falando. Só né? escuta. Só acolhe minha partilha, por favor. Eu falei, tá bom. Nossa. Continua, né? Fica à vontade. Eu achei que eu ia ajudar, né? Falando alguma coisa. Né? Pode falar, então, fica à vontade, né? Não, e aí tem Esse hora que se você engraçado. abraça, tá ruim. Se você fala, tá ruim. Assim, Olha, nesse dia eu aprendi, né? Deixa ela falar, fala e... E eu sou do né? mesmo jeito, é uma necessidade de falar. E eu falo pra ele, só me escuta. O colérico, ele precisa vomitar, né? Tudo, assim, não dá Justamente, conta. principalmente quando o dia foi assim, nada do que eu planejei. Saiu tudo diferente. Aí eu falo, não é possível. Aí eu chego à noite e despejo nele. Ele, tá bom, amor, tá tudo bem. Vamos Vai dar rezar, certo, vai dar tudo certo. Aí, Relaxa, filho. Se não deu certo ainda, porque não acabou. ele e as didáticas dele são ótimas. Não, mas meu marido também nesse ponto é muito sábio. Não, Porque eu tem que fico ser. brincando, eu falo, gente, não tem briga, a gente não briga, porque eu brigo sozinha. Tem que Ah, ser, não imagina. vai virar nada, né? Não. É igual o ok que você falou da mensagem, né? Fala, ok. Gente, Uai. tá, Ela mas já tinha que falou ser, porque tudo, aí, pensa, o que, se que eu vou ele- responder? Moça, Não vai tem hora que mudar ela nada o que eu falar, Moça, né? Tinha vez que eu falava assim pra ela assim, ó, eu vou esperar virar filme depois, porque eu não ia ler Ele aquele fazia trem. isso, gente. Eu, Oh. puta de raiva lá, morrendo de raiva, escrevi um texto a ele. Eu vou esperar virar filme pra assistir? Aí eu leio. Aí eu respondo, aí eu não. É possível que ele tá falando isso. Aí que me dava raiva mesmo. Aí, mas eu às vezes começava a rir. Aí...
Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter o fogo e a água, porque Justamente, senão... verdade. Que bom, né? Que bom que existe esse equilíbrio, essa complementaridade, realmente é um completando o outro, não que eu falo colérico, falta leveza, então às vezes são eles que trazem essa leveza, né, pra gente, que a gente fica ali no peso, né? E isso é muito bom. Então, eu quero agradecer muito vocês, fico muito feliz de ter vocês nas nossas vidas, né? Agora, eu falo que esse podcast é a maior propaganda da escola que existe, né? Porque a gente só traz casal da escola. Mas saber que, né, os nossos filhos vão conviver com esse tipo de criança, né? E que com esse tipo de famílias, assim, participando agora do Magnífica, eu já tinha escutado, né, o seu testemunho, que para mim também foi muito bonito. Escutei ele já 2 vezes e mesmo assim ainda tem muito a acrescentar, essa é a 3ª vez, né? E sempre tem algo a acrescentar, né? Da gente entender que realmente, assim, o quanto nós precisamos assumir, né? Tomar a decisão, para mim, assim, mexeu muito no seu testemunho, a decisão. Né? Você tomou uma decisão, assumir o erro, porque a gente tem realmente a dificuldade, né, de tipo, nossa, eu errei. E assumir as consequências, né, dessas más decisões, né, mas entender que Deus, ele vem para fazer nova todas as coisas. Sim. A gente olha para o passado, mas a gente não fica preso a ele, Justamente. porque Deus tem um futuro maravilhoso, né? Tudo que ele cria é bom, belo e verdadeiro, né? Então, quando a gente conhece isso, acaba ficando mais fácil. Não que não seja, teve dias difíceis, né? Mas eu não fico aquela culpa esmagadora, né? Que já não é de Deus. Ela vai deixando lugar para dar lugar à essência, à identidade verdadeira, e as coisas vão acontecendo. Então, agradeço muito, muito, muito vocês por terem vindo, pela coragem de testemunhar, né, o erro, pela coragem de testemunhar os acertos também, mas porque o testemunho de vocês, com certeza, né, vão fazer a diferença na vida de muitos casais, eu tenho certeza disso, dessa esperança da restauração, né, de que é possível sim a restauração, de que é possível sim o perdão, de que é possível sim, né? Então, com Deus tudo é possível, até aquilo que parece impossível para o mundo, né? Então, a gente agradece muito mesmo vocês estarem aqui nessa noite, a sinceridade, né, o rasgar do coração, né? Para a gente é muito importante. Muito obrigada. Amém. A gente que agradece. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Eu Desse fiquei meio espaço. assim, sabe? Mas vamos, né? Ué, se Deus chamou, né? Como diz, né? Eis-me aqui, né? Aonde mandar eu irei, né? Justamente. Precisa ser assim, né, amor? Vamos junto. Tamo junto. A missão que Deus deu para vocês, tenho certeza disso. Sim. Então, muito obrigado, pessoal. Queremos agradecer também todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que ainda vão nos assistir. E você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Assiste os outros programas também, né? Vai lá conhecer um pouquinho aí da história de cada um, que eu acho que isso realmente agrega muito para nós. Até pra gente também não querer cometer o mesmo erro e se cometer já saber que tem saída, tem esperança e que em Deus a gente pode tudo. Então, fiquem com Deus, um abraço. Mais uma vez aí, agradecemos a presença aqui das meninas também, da equipe. Sexta-feira à que noite. estão sempre conosco aqui, até tarde. Então, que Deus possa abençoar todos vocês, abençoar nossas casas, né? Que nós possamos chegar bem também para receber os nossos filhos agora. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.